Opa, e aí, tudo beleza? Episódio 149, eu tenho eu tenho um grato prazer aqui de receber o meu amigo Cristiano Medeiros. Esse cara, essa figura aqui, que eu gosto de graça dele. E já veio aqui algumas vezes, né, na bancada do Papo com Café? Já, acho que essa é a terceira vez. Bom demais. Bom demais te receber aqui sempre. É uma honra estar aqui, eu que agradeço o convite aí, mais essa oportunidade de falar sobre o mercado aqui, é muito bacana. E Cristiano, cada vez mais ele está envolvido com o mercado imobiliário, né? Porque hoje ele já pode se dizer corretor de imóveis, né? Já está aí para receber seu Cresce e ele vai virar colega nosso em breve, tá? E Cristiano é um cara que eu conheço já de muito tempo, na época desde que ele era o DJ chato, né? Na época ele foi DJ e a gente já mexeu muito doce por aí, né? Verdade, tem da época do Galpão 29, se eu não me engano, a gente atuou junto ali. Tempo pra caramba já. Isso é verdade, é verdade. Eu não me lembro de data assim, às vezes eu me perco, sabe? Não sei porquê, mas eu me confundo um pouquinho às vezes, mas eu sei que tem um tempinho. E Cristiano navegou aí pela publicidade, por uma série de caminhos, e hoje ele é um cara que, como eu disse, está cada vez mais envolvido com o mercado imobiliário. Tem uma parceria muito bacana com a Imob, do Valdomiro, né? Uma empresa que, sem dúvida, é uma referência no mercado imobiliário potiguar, de uma galera jovem como ele, trazendo ideias e conceitos muito bacanas, trabalhando com números, com inteligência imobiliária e com muita coisa. Aí a gente vai aproveitar aqui e bater um papo sobre o mercado potiguar, sobre muita coisa que está acontecendo no nosso mercado, não é isso, Cristiano? É isso aí. Tô lá no... Na verdade, eu sou parceiro oficial da Imob hoje, né? Tô lá dentro com o Valdomiro, a gente enxergou aí juntos. Eu estava enxergando de um lado, quando a gente conversou, vimos que estava enxergando as mesmas oportunidades e me chamou para compor lá o grande time da Imob. Já era uma imobiliária que eu considerava uma das melhores da cidade, justamente por essa energia nova, Valdomiro como gestor e conhecedor do mercado, conhecedor da parte de inteligência também da venda em si. Era um cara que eu sempre admirei muito. E aí essa ideia de desenvolver produto, fazer a parte de inteligência imobiliária casou, e também uma demanda que ele tinha, uma vontade que ele tinha de entrar mais no mercado de Petrópolis, Tirol, né? Um mercado ali que ele tem o seu comportamento próprio, digamos assim, e foi uma forma que a gente conversando viu que havia uma oportunidade para a Imob ali chegar mais junto do Tirol Petrópolis, e eu entrei também para dar essa força lá. Pô, isso é muito bacana. E você falando dessa questão de inteligência imobiliária, eu acredito que foi 2008, 2010, a gente fez um trabalho, eu e o Daniel Aran, da Synergy, né? Conheço o grande Daniel. A gente fez um trabalho, as empresas estavam abrindo capital. E tinha uma empresa de Sergipe que queria abrir capital e tal, e contratou para a gente fazer um levantamento de áreas Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. E eu fiz esse trabalho com o Daniel, a gente viajou, passou aí uns 2 meses viajando esses 4 estados, levantando área, prospectando, fazendo um trabalho. Fizemos um trabalho que eu fiquei assim, poxa, que trabalho bonito, resultado com números, com tudo isso. Aí o pessoal fez, tá chegando aí em Natal uma empresa que a gente pede para ela validar os números, porque tem todo um processo para abrir capital, né? E ela vinha para fazer a validação dos números, que é a Urban System. Eu falei, bacana, traz aí os caras. Aí os caras chegaram. Na primeira reunião, quando eles abriram o mapa de informação dele, em cima das áreas que a gente mandou, em cima das informações que a gente mandou, eu vi que a gente não tinha nada de informação. Os caras tinham, assim, a qualidade, o detalhe da informação era algo, assim, brutal. No momento eu fiquei assim, envergonhado e triste, achando que eu tinha feito um péssimo trabalho. Mas com as ferramentas que a gente tinha, né, me considero hoje assim, um grande campeão do trabalho que a gente conseguiu fazer junto com o Daniel. E assim, me deu esse alerta para entender hoje que se você não tem informação, você está morto, né? Quem vai lançar precisa dessa informação, precisa dessa ponta. A gente teve um bate-papo recente agora com o Juliano Eugênio, que também faz parte aí desse time aí, dessa composição bacana aí de vocês. Ele
falando muito disso, né? Dessa importância da gente ter o corretor desde o zero, fazendo essa composição, esse estudo de mercado, aprimorar. E vocês estão lançando aí um primeiro empreendimento. Fala um pouquinho dessa primeira experiência, como juntar esses dados e tudo isso. Sei que vocês pegaram esse projeto já um pouco mais maduro, né? Isso. Quem está à frente desse projeto é mais Juliano, realmente. Deu uma aula aqui, eu vi o trecho lá, o recorte dele. O Juliano é um cara que tem muita experiência nessa parte de coordenação também. Ele conhece bem o mercado, é usado, né? E tem uma inteligência para isso acima da média. Vem do varejo, foi formado no varejo ali com muita base, né? Então, trouxe isso, a gente apresentou, inclusive hoje, ele apresentou o produto hoje com o Sayonara e Valdomiro, o Bela Vista Capim Macio, que é um produto bacana. A gente está entrando aí, montou a parte de apresentação do produto e está fazendo, né, a apresentação para a parte de vendas, né, para os corretores trabalharem um produto que é um produto bem diferenciado, numa região que tem atraído a atenção de investidores, que é Capim Macio. Né, muita gente atribui a Capim Macio como se fosse o Petrópolis da Zona Sul. Realmente é um bairro que tem um clima bacana, né, aquela qualidade de vida bacana ali. Tem praça em Capim Macio, é ventilado, você tem muita coisa perto, tem muito facility perto, o serviço Ponta Negra está bem pertinho. O próprio Capim Macio tem se desenvolvido bastante com relação a entregar serviços, né, nas ruas paralelas a Alberto Freire. É um bairro que tem crescido bastante. E aí veio esse projeto, Valdomiro abraçou, já foi uma coisa que já estava encaminhando antes de eu chegar na Imob, e apresentou aí com sucesso total. Né, a apresentação foi excelente, a qualidade da apresentação, né, o material que foi apresentado. Então, um produto show aí que tem tudo para despontar e fechar, né, a expectativa de fechar o grupo até o final do ano. Acho que com certeza a gente bate isso aí. Com certeza, não tenha nem dúvida. E assim, você falando aí de Capim Macio, e eu olho dentro dos bairros da nossa cidade, Capim Macio, ela tem o poder que poucos bairros tiveram, que é de conseguir atrair o público de Tirol e Petrópolis. Você consegue ver que o Tirol e Petrópolis consome Capim Macio. Verdade. Né? Que não consumia Ponta Negra, que achava longe, né? Mesmo estando ali uma rua separando um bairro do outro, a gente tem essa dinâmica de Capim Macio ser um atrativo. Até porque Capim Macio é um bairro que recebe muita gente de fora, né? As pessoas gostam de estar ali exatamente por estar próximo à Ponta Negra e com toda a infraestrutura. Pois é, ele tem aquele clima de bairro, né, que você tem, apesar de você estar perto da velocidade que é Ponta Negra, né, do agito que é Ponta Negra, né, e consegue atrair por conta dessa qualidade de vida. Eu acho que é um bairro que está crescendo em termos de... Eu não digo nem crescendo, mas eu digo ele está se estruturando bem nesse shot de você conseguir viver e andar a pé, né, que Petrópolis tem muito disso. E você consegue, em áreas de Capim Macio ali, ter esse fluxo. Você consegue andar, na Roberto Freire você anda bem, naquelas ruas de trás você está conseguindo desenvolver bastante isso. E atrai porque é um bairro que ainda está se valorizando, então você consegue ter um valor abaixo ainda de Petrópolis e Tirol, e você tem cada vez mais uma qualidade de vida aproximada com Petrópolis e Tirol. Então o pessoal de Petrópolis e Tirol convive bem com Capim Macio. Né? E tem algumas escolas, por exemplo, que você começa a ter em Capim Macio, com a facilidade de você não enfrentar tanto o trânsito como algumas entregam em Petrópolis e Tirol. Então, às vezes, ele prefere ficar mais ali fechado, né, indo para Capim Macio. Apesar de que, né, Petrópolis ainda tem o público que vai ficar em Petrópolis sempre. Sem dúvida. Não sai. Não vai sair dali. Tirol e Petrópolis assim, tem um poder de manutenção ali incrível. É porque é diferente, né? Fica muito fácil trafegar por ali, tem as coisas muito perto, e tem o status de Petrópolis e Tirol também, que sem dúvida... A cidade tem essa característica também, né? Todas as cidades têm. É o bairro nobre de Natal. Exato. Né? A gente tem isso. Capim Macio só tem um problema ainda, que é um problema ainda genérico, é um problema de Natal, que é do transporte público, né? Mas Capim Macio sofre um pouco mais. É verdade. Porque ela tem as duas vias principais ali, com a principal via é a Roberto Freire, que é a via de escoamento mesmo, assim, do transporte público. Então, a gente tem ainda essa dificuldade, mas é uma questão que até agora a gente está vendo aí a prefeitura abrindo a licitação e tudo isso. Transporte público, provavelmente vai se conseguir, né, encontrar alternativas para aumentar a capilaridade da rede de transporte, justamente para atender Capim Macio também, que é uma das demandas. Né? E aí a gente traz um ponto que é o ponto do poder público. Né? Não vou tratar aqui como uma questão política, mas
mas como um ponto do poder público. A gente tem hoje um plano diretor novo que trouxe a condição e a qualidade do reinvestimento, né, na cidade. As pessoas estão acreditando investir em Natal, tem a condição, tem a capacidade do aproveitamento do terreno, trazendo infraestrutura de praças, de vias, de tudo isso, que é um trabalho muito bacana da atual gestão, principalmente no setor de turismo, trazendo eventos para cá. Por exemplo, quem imaginou que o São João de Natal ia ser o que foi? Né? A gente trata isso como um movimento turístico. Ocupa mais hotéis, né? A gente tem uma demanda maior para o cara que quer alugar para o short stay. Tudo tem a ver com o nosso mercado. É muito importante a gente ter essa participação do poder público no desenvolvimento da infraestrutura da cidade. Como é que você olha isso, Cristiano? Eu acho que o plano diretor, sem dúvida, foi um ganho absurdo para o mercado imobiliário e para o natalense também. A gente tem que entender que, justamente saindo da política, os investimentos no mercado imobiliário, na construção civil, eles comprovadamente trazem um avanço para a cidade. Claro que aquele investimento que é feito com a preocupação também de você não atrapalhar, não sacrificar a infraestrutura de transporte e a parte de saneamento como um todo. Mas isso geralmente são pensados racionalmente. E quando você tem um plano diretor que não atrapalha como o outro atrapalhava tanto, você libera, dá mais possibilidades de construção, né, de até criatividade mesmo na construção civil para encontrar produtos que atendam mais a população e que se adaptem mais a essas peculiaridades de cada bairro. O importante, o que eu sempre clamo por isso, é que o poder público ajude o empreendedor, né? Ele, pelo menos não atrapalhe. Não atrapalhe. Na verdade, o principal é isso, não atrapalhe. Ele não precisa ajudar, ele só não atrapalhe. Eu acho que a gente tem caminhado, pelo menos no município, para melhorar isso. Tem atrapalhado menos. Eu acho que isso é uma coisa que, na maturidade da política local, vai se expandir cada vez mais. Eu imagino que o gestor público tenha entendido, passa cada vez mais a entender isso, né, no município, no estado. E entende que o empreendedor, que é a construção civil também, o mercado imobiliário, por exemplo, eles ajudam a girar a economia do estado, e girando a economia do município e do estado, você tem condições de fazer mais investimento, você tem condições de entregar uma condição de vida melhor para o cidadão. Então, enxergo positivamente, a gente tem caminhado bem, acredito que não vai se dar muitos passos atrás com relação a isso. Claro, existe aquela turma que sempre vai defender um pouco mais seu interesse, capital político, mas isso tem sido conversado também, e mesmo essa turma eu acho que eles têm entendido que é muito mais proveitoso ele deixar o empresário atuar, né, nessa melhoria da sociedade do que colocar em si. Porque assim, a gente vê uma cidade que tem essa necessidade de trocar figurinhas, né? Assim, as pessoas precisam entender que o que é melhor para o cidadão natalense e não o que é melhor para núcleo A, B ou C. Pois é, exatamente. E a gente começa a ter mais abertura nesse aspecto. E aí, eu já vou trazer um ponto que é sobre Cidade Alta, né, que é o centro da cidade, a Ribeira e o Alecrim. São 3 bairros que estão sendo ainda pouco explorados pelo mercado imobiliário, né, por uma série de algumas de questões diversas aí que a gente tem nesses pontos, mas são bairros que podem absorver muito bem, principalmente o Minha Casa Minha Vida, né? Tem uma infraestrutura incrível e que a gente tem que se preocupar muito com ela. Mais uma vez, hoje eu fui lá no Alecrim, parei o carro e o estacionamento, o cara olhou para mim e fez, eu fui fazer meu óculos, que estão vendo que eu estou sem óculos, né? Aí o cara fez, fica aqui até 4 horas. Eu fiz, como assim até 4 horas? Não, é porque depois das 4 começa a ficar deserto. E o Alecrim vem diminuindo cada vez mais. Por quê? A população está saindo dos bairros. E tem aquela questão do shopping também ser mais seguro, né? As pessoas têm procurado mais segurança. Quando estive em Lisboa no passado, eu percebi que existia uma atuação, por exemplo, dos municípios encorajando as empresas a fazerem retrofits em prédios que estavam, né, fora da parte de valorização imobiliária e acabavam ficando desocupados, entre outras coisas lá, que envolve retrofit também. Eu não sei como isso poderia ser feito em Natal, mas é uma coisa que mereceria atenção, como o setor público poderia facilitar ou não atrapalhar tanto
essa atuação aí. Porque, inclusive, você poderia gerar novos negócios, né? Sim. Claro que as incorporadoras hoje talvez não vejam atratividade em fazer retrofit, mas, de repente, uma empresa de construção familiar menor, um engenheiro menor que está começando ou que tem... Mas tem área para grandes empreendimentos, por exemplo. Assim, a gente perdeu muita gente, não é que... Mas é porque você tem que... Assim, a questão vai na demanda de mercado. Existe... qual seria o atrativo para a pessoa ir morar, por exemplo... no centro da cidade. Minha Casa Minha Vida seria uma. Mas eu coloco principalmente o Minha Casa Minha Vida como o primeiro fomento para esses bairros. Por quê? Esse cara se sentiu obrigado a ir para São Gonçalo, para São José, para Macaíba. Não que isso seja ruim para o Estado. Não, isso é importante, que os municípios se desenvolvam. Mas geralmente essa pessoa trabalha em Natal, né? Trabalha em Natal, exatamente. Então, assim, esse cara vai ter um deslocamento maior de transporte, vai ter um custo maior. Outra coisa, ele trabalha aqui, né? Mas a receita dele não é gasta no município. Então, ele gera riqueza aqui, mas essa receita dele vai ser gasta em outro município. Então, assim, acho que existe aí um desequilíbrio e a gente tem espaços para receber isso. Tem essa oportunidade mesmo, verdade. Eu estava agora, recentemente, num Uber, conversando com o motorista e perguntei a ele, você está morando onde? Ele fez, estou morando em São Gonçalo. Porque você foi para lá? Não, porque eu procurei aqui em Natal e não... Minha capacidade de compra não pôde comprar aqui, entendeu? Pois é, mas aí tem essa demanda tem que ser... como é que se diz? Trabalhada, né? Você tem que explorar essa demanda, desenvolvê-la para aplicar isso. Eu acho uma ótima oportunidade, realmente. Agora tem que se encontrar onde é o gargalo. Por que é que isso não está sendo feito? O que é que tem atrapalhado? Hoje a gente tem um ponto, Cristiano, que a gente tem levantado, inclusive com o Luiz Stanley, a gente tem trabalhado muito nisso. E a gente tem até uma reunião com alguns vereadores para apresentar esse projeto que a gente fez, esse estudo, esses números, que mostram que tem aí um ponto que segura muito, que trava muito isso, que é na Caixa Econômica. Que são nas avaliações da Caixa Econômica para os novos projetos em Natal. Então, precisa encontrar esse equilíbrio, entendeu? É fácil de encontrar. Pois é, por exemplo, a Caixa Econômica ela fomenta, claro, Minha Casa Minha Vida, é todo baseado nela, que facilita o crédito. Existe um crédito da Caixa Econômica para quem vai fazer um retrofit, por exemplo? Será que isso poderia ser... Sim. Existe? Sim. Pronto. Sim. Então, e a gente tem essa condição... É uma coisa... né? E, além do mais, a gente tem um outro ponto, que são os prédios que estão abandonados na cidade. A gente tem um prédio aqui na Rua Mossoró, que está abandonado há bastante tempo. São apartamentos relativamente pequenos, são apartamentos menores ali. E, assim, até um propósito... Poxa, dá para a empresa, você tem tanto tempo para recomeçar a obra. Se não recomeçar, a prefeitura vai retomar e vai colocar na mão de uma empresa que vai terminar aquilo ali e vamos vender com Minha Casa Minha Vida. Então, assim, é uma forma de você acabar tirando esses prédios abandonados da cidade, criando vida e dando um novo... fazendo retrofit. Isso, inclusive nessa linha, lá, né? Quando eu citei essa experiência de retrofit lá fora, envolvia muito isso também. A prefeitura, ela facilita para o empreendedor, com alguma isenção, ou com facilita a questão de imposto, ou a questão do passivo que tem junto com a prefeitura, para que as empresas terminem o prédio, né, e coloquem ele no mercado. Não necessariamente no Minha Casa Minha Vida, que lá não funciona exatamente assim, mas ele tem uma demanda de mercado para que a empresa invista e entregue o prédio. Aqui eu não sei se a questão cultural da gente vai barrar nisso, né? Que talvez as pessoas fiquem reticentes, mas há como contornar, né? Você tem como criar um conceito nisso aí que vai dar total segurança à pessoa, porque aquilo ali é uma estrutura que foi construída para durar mesmo, então não faz diferença, né? Tá lá construído. Mas eu costumo olhar muito esses prédios inacabados e pensar sobre isso. Mas há alguma coisa que impede, né? Não sei se é questão financeira, viabilidade para a construtora. Né? Ou de repente não o foco dela é maior em outros lançamentos. Mas, como eu disse, de repente é um foco para você trabalhar pequenas empresas de construção que podem atuar nisso, ou ter uma facilidade para que empresas grandes também assumam esses prédios. E já tem até um movimento junto ao Sinduscom da criação do crédito habitacional do município. Né? Como existe em São Paulo, como existe no Ceará, né? Isso aí vai fomentar, sem dúvida, esse mercado. Mas agora eu vou precisar trazer aqui a estreia do nosso programa, né? Que é a Andrade Marinho, que assina agora o Papo com Café. Seja muito bem-vindo, Andrade Marinho, e que a gente tenha aí uma parceria duradoura. Solta aí esse VT pra gente aí do Andrade Marinho, beleza?
Então, Andrade Marinho, quem está assinando agora também aqui, o Papo com Café, né? Muito grato aí ao Luciano, a todo mundo aí que está acreditando e apostando aqui junto com a gente nesse projeto, que é um projeto que tem o propósito de trazer informação e trazer pessoas aqui como o Cristiano Medeiros, que está aqui batendo esse papo com a gente. Cristiano, e aí saindo do Minha Casa Minha Vida, vamos dar uma roupada aí em outro segmento, mas só para fechar um ponto que para um bairro se sustentar, a gente precisa ter gente morando, comércio, serviço e equipamento público. Esse é o grande exemplo que a gente tem em Ponta Negra. Ponta Negra tem tudo isso. E ainda tem o incremento do turismo, né? Mas está dentro de serviços. E Ponta Negra é o bairro que mais se explode, que mais tem vida. Você vê gente andando de manhã, de tarde e de noite nas ruas de Ponta Negra. Verdade. Né? E é o que a gente não vê mais nesses outros bairros que a gente vinha falando. Mas aí vamos lá. A gente teve agora a gente vai ter agora um momento muito bacana, um momento de entrega de vários prédios que vinham em construção na cidade, né? Prédios, em sua maioria, que foram construídos no regime de condomínio fechado. Obra, preço e custo foi o que manteve o nosso mercado imobiliário aí nas épocas magras do plano diretor anterior, né? E esses prédios vão ser entregues agora. Como é que você está enxergando esse momento aí dessa chegada desses novos produtos? Eu enxergo muito positivo, porque estava até comentando antes, você cria uma nova demanda no mercado. Eu enxergo quando você tem um lançamento, você vai ter aquelas pessoas que ou acham atrativo o fluxo de caixa ou compram para investimento também. E isso começa a acontecer nas entregas, né? Tem gente também que não poderia entrar no lançamento porque não tinha como sair da onde estava morando para pagar a parte do pagamento, ou pagar o sinal, ou não queriam, né? E agora essas pessoas vão entrar no mercado buscando, por exemplo. A gente tem tem observado muita demanda de pessoas que foram para os condomínios fechados na Nova Parnamirim, Alphaville, Cidade dos Bosques ali, que hoje, por conta do filho cresceu ou não consegue mais se deslocar com tanta facilidade pelo trânsito, que tem necessidade de voltar para Petrópolis. Não tem mais o home office com tanta força, né? Exatamente. E o trânsito também começa a ficar mais complexo, né? Digamos assim. E essas pessoas têm a demanda para voltar para Petrópolis. E com a entrega dessas unidades, desses apartamentos, elas vão conseguir, né, vender a casa e se mudar na sequência. Então, eu imagino que isso vai dar uma aquecida. Já há uma movimentação aí. A gente teve entrega da Macan, né, recentemente. Foi essa semana a entrega do Afonso. Um prédio muito bacana, inclusive. E aí, na sequência, a gente vai ter o Maria do Amaral também, da Atlântica, está sendo entregue. A gente vai ter o Hermes ano que vem. O Jardim de Potengi ano que vem também. Então, são coisas que vão movimentar o mercado, inclusive para duas partes do mercado imobiliário, porque você tem um mercado que atua muito em Capim Macio, que foca um pouco na Zona Sul porque adquire mais expertise naquilo, e tem um mercado de Petrópolis que adquire mais expertise em Petrópolis também, e esses dois grupos vão acabar conversando mais aí com essas entregas, né? Acredito que vai se fomentar muito a parceria, mas você vai ter muita realização de negócio nesse povo que faz o trânsito, né? Faz a mudança vindo para Petrópolis novamente. E também as pessoas que vão acabar tendo uma facilidade no financiamento bancário, né? Que vai começar a acontecer agora com as entregas, porque durante a fase de obra ela não consegue, né? E com o prédio pronto ela consegue dar a entrada, movimentar melhor com o financiamento bancário, ter relacionamento com o banco. E até tem gente que acha mais interessante assim do que pagar na fase de obra. Mas você vai ter várias conjunturas aí no mercado para movimentar essas entregas, né? E fora o que você vai ter de movimentação de gente falando que se mudou, vai ter a própria sociedade começa muito a atuar também valorizando isso, né? Atuar demonstrando. E a gente vem também com um novo momento do mercado financeiro do crédito imobiliário muda, né? Isso. A gente volta aí para os 80% de financiamento, né? Com uma outra roupagem, com uma diminuição da reserva que o banco tem que ter. Então, assim, aumenta a capacidade de investimento do banco, com limitação de até 12% de taxa de financiamento. Então, assim, tudo isso contribui para que a gente consiga também atrair o público médio, dê capacidade para o médio padrão, né, começar a comprar. Porque hoje a gente tem Minha Casa Minha Vida e o alto padrão com maior força de mercado. Exato. E essa lacuna aí do médio padrão, que é uma lacuna que a gente tem uma demanda gigantesca. E tem pouca oferta. Né? Além de pouca oferta, pouco crédito, né? Tinha pouco crédito. Agora que apareceu Agora a gente já apareceu com mais crédito.
E litoral, cara, você vendo aí, você que passou uma experiência lá no Vela, no Grupo Vela, você vendo aí esses empreendimentos. Agora, recentemente, a gente lançou o Bahia Formosa, vamos lançar Camurupim também. Pipa 2A, né? Tudo isso aí, como é que você vê o nosso litoral? Como é que você vê e o que é que você acha que pode melhorar e pode contribuir para que a gente tenha uma escalada maior aí em relação ao mercado? Eu tenho visto pipa ao concurso. Pipa é sem erro, né? Coisa que se valoriza bastante. Pipa, qualquer empreendimento lá vai ser bom. Alguns com mais destaque, como esse da 2A, que ele tem uma peculiaridade de estar na rua principal, são casas. Mas também o próprio Daniel Aranha estava comentando, tem um empreendimento bacana lá. Então, pipa, ele só valoriza. É sempre um investimento bacana, um destino consolidado mundialmente. Né? O litoral, aí a gente tem São Miguel, cresce bastante também. São Miguel, às vezes o natalense não frequenta muito, mas é um destino considerado, né, pelo menos nacionalmente. Tem gente de São Paulo que vem 2 vezes por ano a São Miguel do Gostoso, muita gente investindo lá para aluguel temporada. Porque é mais prático o cara vir para São Miguel do que o cara ir para o litoral, exatamente. Principalmente num feriado. Tem cliente que eu atendi que se ele pegar o voo em Congonhas, ele chega primeiro em Natal do que se ele for para Santos no feriado. Então, e ele o público de lá gosta muito do kitesurf, então vem para cá. Aí você tem o polo de kitesurf em Pipa também em Barra de Cunhaú, e Maracajaú começa a surgir também nesse roteiro. Então, imagino que alguns investimentos começam a aparecer em Maracajaú aí, pelo menos é o que eu estou visualizando nesse futuro breve. Não imediato, mas em um futuro breve deve começar a acontecer. E bota no radar Touros também, que tem já não, sem dúvida. Inclusive, tem algumas coisas aí. Tem um lançamento lá da MVP que é muito bacana. Tem um condomínio lá que está indo muito bem. Os meninos fizeram um condomínio bacana. Touros, inclusive, é uma cidade que tem, assim, é um destino polo com vida própria. As pessoas lá em Touros também compram essas unidades aí do litoral também para eles. A gente fechou um projeto lá de um Golden Tulip com 600 unidades em Touros. A gente está dependendo aí do governo do estado aí algumas situações para que a gente possa já liberar esse empreendimento. Então, isso é muito importante para entender assim que, cara, é uma força gigantesca, né? Pois é. Esse desenvolvimento do litoral. Mas eu sinto falta nisso, que eu até falando de São Miguel e Touros, eu sinto falta do que está acontecendo nas serras, que também é um destino fantástico para a gente, né? Que é a união. Ali você tem Pacificas, Monte das Gameleiras, Serra de São Bento. Elas se juntaram, estão desenvolvendo um trabalho junto com o Sebrae de desenvolvimento, fizeram uma ação fantástica que é de regularização fundiária, ou seja, para que eu possa lançar um empreendimento, para que eu possa incorporar, para que eu possa... Eu preciso da base legal, que é o terreno. Né? Então, assim, esse trabalho tem sido feito encabeçado aí pelo grande Evilásio e tem dado um resultado incrível na região. Né? E a gente abre mais um espaço. Fora sem dúvida, o destino Santa Cruz como um destino de religioso, turismo lá, religioso. A gente tem visto que... Natal começa a entender e participar dessa questão de segunda e terceira residência. A segunda residência já era uma coisa que era apta aqui, mas você vai tendo 3. A casa de destino serrano tem aberto destaque, até porque o natalense quer fugir um pouco do calor, às vezes, né? E isso traz para ele um clima mais ameno. Com certeza a gente vai ter o desenvolvimento deles aí, já existem investimentos programados lá, tem a área Lagoa Nova, tem investimento bacana da Aldan, e vai caminhar agora também para a gente ter na Serra de São Bento, né? Outras empresas investindo lá. Quando a gente cita o litoral peculiarmente, é porque o litoral faz parte do desejo mundial, né? E aí o litoral do Nordeste é desejado pelo mundo todo. E aí você tem um potencial enorme aqui no Rio Grande do Norte que precisa ser mais explorado, e a gente caminha para isso aí, pelo menos que eu estou percebendo. Por exemplo, você falou Bahia Formosa, começa a andar, é um destino conhecidíssimo, inclusive o nosso querido surfista lá agora o Ítalo deu uma visibilidade mundial. Bahia Formosa. Além disso, o Ítalo tem um projeto muito bacana lá, que é o Instituto Ítalo Ferreira, né? Que faz um trabalho muito bacana. Além desse projeto de Ítalo, tem também o projeto Suel lá, faz um trabalho muito bacana com as crianças lá de Bahia Formosa. E esse empreendimento de Bahia Formosa está vizinho a um loteamento que hoje a gente pode dizer que talvez é um loteamento que tem a maior valorização do estado. Hoje um lote no Bahia Formosa Parque, que é um loteamento aberto, R$100 mil, né? E foi lançado a 70 e poucos mil. Então, assim,
qual é o loteamento, né, no Rio Grande do Norte hoje que atinge essa faixa de preço. Então, a gente está num ponto muito interessante. E esse ponto de valorização de preço, tudo isso, traz uma grande questão que todos os corretores do mercado ficaram dizendo assim, pô, a Paraíba está melhor do que o Rio Grande do Norte, a Paraíba não sei o que, não sei o que. Todo mundo olha para o jardim da Paraíba dizendo que é mais verde do que o nosso. Meu entendimento é que nós estamos num momento extremamente favorável com essa explosão da Paraíba, com a explosão do Ceará, com a explosão de Pernambuco. E a gente está num momento ímpar, porque a gente está numa condição favorável, com essa questão econômica, né? A Caixa Econômica sinalizando novos formatos de financiamento. A gente está com os investidores aqui com apetite, com o mercado com a demanda, e a gente com uma margem de teto para crescer gigantesco, né? Então, e é um alerta que eu sempre digo assim, cara, a hora de comprar é agora, que a gente vai ter um crescimento aí significativo é uma hora boa de valorização, né? Então, essa é a hora de comprar. Mesmo com taxa Selic alta ainda, é um momento de compra. Você também enxerga dessa forma? Pois aí? o mercado, quem é mais experiente, inclusive, que eu, fala que o mercado é cíclico. Então, a gente vive uma alta de juros agora e as pessoas estão receosas em comprar por conta disso, mas porque se espera um juro mais baixo. Que a tendência é que os juros baixem. Só que quando os juros baixam, o preço também sobe, porque você vai aumentar a demanda. Vai aumentar Aumenta a demanda. A busca, Então, é uma ilusão você achar que no futuro, quando baixar os juros, vai ser uma condição melhor. E vale lembrar também que se você compra agora com juros altos, sempre tem a possibilidade de portabilizar. Quando você, com os juros baixar, você substitui o financiamento que você fez com juros menor. Então, explorar um mercado, mesmo com o juro alto, pode ser uma boa opção também, e às vezes sempre é uma boa opção. Né? Às vezes sempre é ótimo, mas muitas vezes oferece uma melhor condição, porque você vai surfar na valorização do imóvel, né? E vai ter o imóvel quando o juros estiver baixo. E sua taxa de oportunidade hoje nos juros altos, ela é maior. Isso, exatamente. Então, assim, muita gente diz, não, só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Não, é porque o cara entende que esse é o momento de chegar. Assim, o momento que a gente tem baixa liquidez no mercado é o momento que meu dinheiro vale mais. Exatamente. Né? Meu dinheiro vale mais. mais. E aí você faz, como você falou, você cria uma oportunidade. Você cria a oportunidade. Você cria a oportunidade. Dinheiro, na hora do negócio aqui, é para a gente trazer na mão. Por isso que o pessoal diz geralmente bom de ganhar dinheiro é na crise. Na né? crise. Pois porque você enxerga isso aí. Então, quem comprar imóvel agora e que comprar como um investimento, na hora que você tiver, por exemplo, a facilidade de compra, você vai ter um imóvel para vender. Então, você vai ter, né? Inclusive, vai ter mais gente procurando e você vai poder valorizar mais e vender mais caro. Show. Vamos trazer aí a Live Print, que é parceira nossa aqui do Papo com Café. Traz aí pra gente, solta aí pra gente Live Print. Brinco muito com isso e é uma verdade que você ter um ano de Live Print custa menos que você imprimir e distribuir 2.000 panfletos na rua. Então, para uma incorporadora, é uma ferramenta bem acessível e ela disponibiliza isso para os corretores, parceiros de houses, de imobiliárias e tem um alcance gigante. Hoje, não é exagero, mas peças da Live Print impactam em torno de 15 milhões de brasileiros todos os meses. Caramba. É uma conta meio maluca, mas é uma realidade, porque a quantidade de corretores baixando material, compartilhando, a primeira coisa que o corretor faz quando ele baixa um material no Live Print, ele pega todos os grupos de WhatsApp que ele faz parte, as listas de transmissão e dispara ali. Então, Live Print, uma empresa que está pronta aí para te auxiliar no marketing da tua empresa, né, do teu empreendimento, então muito fácil de usar, simples, bacana e você mantém um padrão bem legal do seu empreendimento. Cristiano, a gente está corrida aqui, você é um cara que vai ter um compromisso daqui a pouquinho, né? Então a gente está contando aqui os minutos e a gente não pode deixar aí de fazer uma análise assim rápida em relação aos profissionais do mercado imobiliário. Você é um cara que tem visto muita gente, tem visto muito isso. Você concorda com a fala de que a gente hoje tem profissionais com muito mais qualidade, a gente tem um mercado muito mais preparado? Eu concordo sim. Eu acho que se atualizaram muito, principalmente com os de ferramentas, né, da parte de internet também. A experiência vai trazendo ao profissional também uma qualidade melhor. A gente tem muitos profissionais começam a agir juntos, isso dá uma força também, aquela coisa da sinergia, né? Um vai transmitindo a expertise para o outro. E eu vejo sim que a gente tem uma qualidade melhor, porque eles procuraram também, você vê os profissionais procurando se aperfeiçoar, a gente aumentou a quantidade de eventos no mercado imobiliário,
A gente começou a ter um cliente que entendia tanto do produto quanto o corretor, então isso exigiu que o corretor também estivesse bem preparado. E é uma evolução que eu vejo contínua, né? Você tem cada vez mais também o corretor se especializando em cliente também, né? Você vê o corretor interessado em fazer rapport, entender qual é o estilo de vida do cliente, entender o que é que ele gosta. Se é um cliente que é médico, ele vai atrás de estudar o que é que ele cuida no dia a dia dele para chegar cada vez mais junto. Isso tem sido bem perceptível em grande parte do mercado. Isso é muito bom. E a gente tem visto também que essa postura do corretor despertou no incorporador, no consultor, uma maior valorização. Sem dúvida. Do profissional, né? Do corretor de imóveis. Isso a gente é um ciclo que a gente vai vendo que ele vai se compondo. E Natal, sem dúvida, tem profissionais incríveis, como a gente já citou aí, Valdomiro, Milena Delgado, né? Uma galera bacana pra caramba por aí. E a pessoal das antigas também, Ricardo, sem dúvida, né? Caio Fernandes está fazendo um trabalho muito bacana lá em São Miguel do Gostoso. Sem dúvida. Caio é expert em São Miguel. Né? Cara, como você está com o seu tempo corrido aí, chegamos à hora da pergunta do milhão. Né? O podcast foi rapidinho hoje. Mas, Cristiano Medeiros, o que é que você não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café? Me pegou de surpresa. O que eu posso deixar de falar? Não pode deixar de falar. Não posso deixar de falar. Bom, perseverem sempre, tenham fé em Deus, acreditem em Deus, rezem, orem, tenham sempre esse contato com Deus aí, façam suas orações todo dia. Adquira o propósito de sempre ser uma pessoa melhor para os outros, né? E altruísmo, muito altruísmo aí para a gente se desapegar, porque quando a gente se desapega do material as coisas começam a acontecer e as coisas voltam para a gente. Acho que é isso. Show de bola, muito bacana. Não posso deixar aqui de falar uma coisa extremamente importante, né? Depois de eu falar aí do Cristiano, que liga para aquele teu amigo que tá triste, tá meio de cabeça baixa aí, né? Então não pode deixar aí, a gente tá perdendo muita gente, ó, a galera aí todinha. A gente perde muitos amigos aí para essa tal da depressão, que é uma doença que pode chegar a qualquer um, ninguém tá livre dela, né? Então assim, chama o cara para tomar um café, bate um papo, conversa, chama ele para ir na praia, tomar um banho de mar, conversar, falar com Deus. Liga, né? Para ele, exatamente. Liga dá encontrar com ele, abraço, exatamente, pergunta se está tudo bem. Diz quanto ele é importante, como você gosta dele, porque assim, às vezes um abraço pode fazer a grande diferença na vida do teu amigo, beleza? Então, Cristiano, muito grato a você por tua disponibilidade. Depois a gente volta com mais calma. A gente volta com mais calma, a gente vai tocar mais ideias. Traga as novidades aí que a gente tá apontando. Né? Agradecer a Rentes App, o Café da Praça, a D Macedo Hub Imobiliário, a Live Print e também aí um abraço especial ao pessoal da Andrade Marinho que está abraçando esse projeto. Muito grato. Então esse foi o Papo com Café. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!